Pai do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos avivalistas e a todos que nos assistem nesse momento, todos os pastores, presbíteros, assessores, missionárias, líderes de ministério, superintendente de escola bíblica, obreiros de uma forma geral. Eu entro em seu lar com muita alegria, com muita convicção das coisas que nós queremos transmitir para vocês neste momento, nessa oportunidade desse Éden fantástico que Deus nos proporciona a poder participar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, inicialmente no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11, no versículo de número 6, que diz: semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Convido você também para ir até o livro de Timóteo, primeira epístola do livro de Timóteo, no capítulo de número 2, 3 e 4, que diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Meus irmãos, nessa matéria que diz respeito a evangelismo criativo, dentro desse início, dessa introdução, que somos conscientes que essa é uma palavra endereçada aos líderes. Não é? O efeito é para os líderes, embora você que ainda não exerce liderança na sua igreja, também é convidado a poder participar e poder nos escutar. Dizer, por ser uma palestra voltada para líder, inicialmente dizer que líder é aquele que aparentemente não faz nada, mas também ele não deixa que nada seja feito. Todas as coisas são feitas. Na verdade, ele aparentemente não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. E liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer as coisas. Nós precisamos saber que estamos como líderes servos, que é muito importante que você saiba diferenciar. E por sermos líderes servos, nós não estamos preocupados em dar ordens, mas sim em servir nossos liderados da melhor maneira possível. E servir para realizar os propósitos. E isto é ser uma liderança servidora. Liderança servidora é aquela que conhece profundamente o que representa uma bacia e que representa uma toalha. Como o título desse estudo chama-se Liderança, Evangelismo Criativo, nós temos que embasar na Bíblia e, nesse início, nós lembrarmos quem nós somos, o que Deus espera de nós. E eu convido você aí na sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 do livro de Gênesis, no versículo de número 26, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Dizer para os irmãos que é muito importante, quando nós estamos falando em criatividade, é muito importante que, baseado na leitura da palavra, todos nós entendamos que somos parecidos com Deus. Deus nos fez parecido com eles. E o coelhinho interessante
é que Deus proferiu uma profecia há muitos anos, muitos milênios atrás. E se nós pararmos para meditar nessa profecia, que ela se cumpriu de uma forma completa, porque ela diz que o homem viria dominar sobre os animais do campo. E, na verdade, essa profecia se cumpriu, porque nós, homens, dominamos todos os animais. Você pode encontrar num circo um elefante levantando as patas, como também você pode ver o homem fazer com que um tigre ele rosne, ele passe no meio de um círculo de fogo. O homem, de fato, dominou os animais. Porém, queridos, a Bíblia diz que Deus disse: domine também sobre os peixes do mar. E essa profecia também se cumpriu, porque hoje nós podemos ver que existem submarinos que vão às mais profundezas do mar. E nós mesmos podemos, através de balões de oxigênio, descer às profundezas do mar. Então foi cumprida a profecia de que o homem iria dominar o mar. E perceba que tudo isso diz respeito a ser parecido com Deus, a ser criativo. Nós temos essa natureza criativa. Até que dominar os animais do campo e dominar os peixes do mar seria algo até aparentemente normal, mas quando Deus diz que o homem dominaria sobre as aves do céu, se nós tivéssemos nessa ocasião, nós entenderíamos que seria impossível. Mas pelo fato de nós sermos parecidos com Deus, de Deus nos criar dessa maneira, o homem dominou os céus. Você veja que existem naves, foguetes. O homem foi até a Lua, o homem está querendo ir até Marte, porque nós somos parecidos com Deus, não é? Eu tenho certeza que onde você está, tem uma luz que está acesa, essa luz alguém criou. Talvez você esteja sentado e assistindo essa palestra, na cadeira que você está, alguém criou. Que você entenda que a própria câmera, o próprio aparelho, seu celular, alguém criou. E veja que nós somos criativos. Agora, queridos irmãos, nós somos criativos. No entanto, compreenda que o homem foi e é criativo no aspecto do corpo, no aspecto da capacidade, chega até a alma. Mas quando chega o espírito, nos é dado esta prioridade, nos é dado esta condição que somente aos salvos em Cristo Jesus estariam aptos a conhecer os segredos do céu. De maneira que nós, como homens e mulheres de Deus, nós vivemos os nossos pés aqui na terra, mas a nossa cabeça está no céu. E por nossa cabeça estar no céu, nos foi dado a conhecer os mistérios de Deus. Inclusive, Jesus disse que estes mistérios seriam dados aos seus pequeninos. Quer dizer, não é só a pessoa ser formada e que você se forme, que é muito bom que você estude. Não é só a pessoa ser rica, a pessoa ser inteligente, nada disso. O que importa é que os pequeninos iriam saber desses segredos, não é? Aqueles que têm a dependência de Deus. Então, baseado nessa palestra que está falando sobre evangelismo criativo, e nós temos que compreender que nós nascemos do Espírito, e por nascer do Espírito, nós temos algo que o mundo não tem. E nós temos que colocar nossa criatividade em cima dessas coisas, porque foi nos dado a conhecer o poder de Deus, a unção de Deus, os mais excelentes dons do Espírito Santo. Foi nos dado o poder para pisar toda a força do inimigo. O próprio Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar toda a força do inimigo. Imagine que Jesus diz: toda a força do inimigo. Nós entendemos que o inimigo tem força, nós entendemos que a macumba tem força, o espiritismo tem força, entendemos que a numerologia também tem força, mas somente a Igreja de Jesus é que é dado poder para que possa desenvolver a sua obra. Nós temos que saber o valor, nós temos que saber o que nós temos
para produzir essa criatividade, para poder fazer efeito no reino dos céus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nascemos de novo, nascemos do Espírito, nascemos no sobrenatural. Dizer para os irmãos que, independente disso, nós temos promessa. Nós temos promessa de Deus. Deus nos disse que nós iríamos, que quem cresce nele curaria os enfermos, expulsaria um demônio, falariam novas línguas, e a promessa mais especial, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos uma oportunidade que é dado a nós, que conhecemos os segredos, os mistérios do Espírito, das coisas sobrenaturais. E nós estamos entrando na parte do evangelismo, não é? Que é podemos dizer que é uma oportunidade, mas eu digo para você, é muito mais do que uma oportunidade. Evangelizar é uma ordem que o Senhor dá para mim e para você, para todo mundo, independente de dom espiritual, independente se seu ministério é mestre, se você é evangelista, se você é pastor, se você é profeta, não importa. Todos nós nos é dado essa ordem para que nós evangelizemos. E a Igreja de Jesus ainda não foi arrebatada por um motivo, porque esse evangelho precisa alcançar a todas as nações. E, querido, digo para vocês que mais ainda do que você e eu dispomos desta vontade, desta responsabilidade, dessa ordem que o Senhor nos dá. Nós precisamos sentir dentro da nossa alma a misericórdia. Então tem que ser muito mais do que um prazer, tem que ser uma necessidade nossa, no sentido de poder estar evangelizando, não é? Porque morrer não é o problema, porque todos nós um dia vamos morrer. Agora, o problema é morrer sem o Senhor Jesus estar na vida, porque aí é que nós vamos ser cobrados. Então, queridos irmãos, por isso precisamos considerar alguns pontos antes que nós possamos entrar nas ferramentas de evangelismo, para que você possa anotar na sua casa, possa acompanhar, não é? E possa colocar em prática. Vamos considerar alguns pontos que são verdadeiros e são importantes. Em primeiro lugar, e esse é um teste para você e para mim. Em primeiro lugar, nós temos que saber qual é a maior alegria de um crente. Aliás, qual é a maior alegria de uma pessoa? A maior alegria de uma pessoa é conhecer Jesus. E a segunda maior alegria é de torná-lo conhecido. Porque nós imaginamos assim, o inferno é lugar de quem pecou. Eu digo para você, não. O inferno é lugar de quem não se arrependeu. E essa responsabilidade tem que ser minha e tem que ser sua. Por isso que, antes de apresentar para vocês as ferramentas que nós vamos falar hoje, você precisa assumir riscos, você precisa aceitar mudanças. Se você se recusar a mudar, o tempo ficará obsoleto na sua vida. E por isso, muito importante, todos os quadros, todas as apresentações, porque são ferramentas de Deus para levar até o seu lar. Então, queridos, pode dizer para os irmãos que nós vivemos num mundo terrível. Todos nós sabemos isso, mas nós temos que aprofundar nesse mundo. Nós temos que aprofundar para nós conseguirmos entender até que ponto que nós estamos relaxando. Porque nós vivemos num mundo em que Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível, e o evangelho menos urgente. Porque quando você evangeliza, você está construindo uma ponte do coração de Deus até o coração do pecador. E essa ponte é para que Jesus passe. Ainda que nós compreendemos que a conversão acontece de uma forma instantânea,
mas a transformação leva uma vida inteira. Então temos muito trabalho para realizar. E essas considerações que nós estamos fazendo é para que você possa se autotestar, você possa se autoavaliar. Até que ponto que você está sintonizado com essas palavras desse pastor que lhes fala. E dizer para vocês, por outro lado também, nós temos que estar muito firme, porque nós sabemos do que se passa no mundo. Nós observamos em relação aos reinos, aos governos, porque, queridos, reinos terrestres têm seu auge, tem o seu declínio. No entanto, está vindo aquele homem que foi dito, e dito, o seu reino jamais terá fim. E é nesse reino que Deus entrega nas nossas mãos. Nós somos mais do que vencedores. É muito importante você saber que toda essa gama de poder, toda essa gama espiritual que Deus nos dá, toda essa estrutura que nós não vemos, mas nós cremos, porque está na nossa vida, entra na nossa vida, com experiência do poder de Deus, com experiência que o Evangelho de fato é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tudo isso que Deus nos dá não pode ficar recolhido. Nós temos que colocar em evidência. É muito importante, jovem, que você faça festa, que você faça congresso, que você faça confraternizações, que você faça encontro, mas se você não puser como objetivo principal, pelo menos duas coisas, você alcançar aqueles que não são crentes e você alcançar também aqueles que estão desigrejados. Nós precisamos ter propósitos, porque antes de ter as ferramentas, nós temos que despertar dentro de nós essa necessidade, essa vontade, e somente pelo Espírito Santo é que nós vamos conseguir agir dessa maneira. Queridos, alguém pode dar desculpa para você, alguém pode chegar e dizer assim, mas é difícil, pastor, e você vai encontrar pessoas que vão dizer assim, olha, eu não vou me converter, enquanto eu estou na balada, eu bebo cerveja, eu saio com meus amigos. E pode encontrar alguém que vai dizer assim, eu só vou aceitar Jesus no dia que eu parar de beber, no dia que eu parar de fazer minhas farras, no dia de parar de ir para a balada. Mas você tem que você tem que ter consciência e firmeza em poder dizer que não é dessa maneira. Não é no momento que ele parar de beber, que ele parar de fumar, que ele tem que ir para Jesus. Não, ele tem que ir para Jesus para parar de fumar, parar de beber, para parar de se prostituir. Então, o mundo procura inverter os polos e você não pode sair dessa visão. Você tem que estar sempre muito enxergando o trabalho que Deus quer que a gente faça. Então, meus irmãos, dizer para vocês, queridos, que ser líder é difícil, mas quando se fala em caminho, não é difícil quando Deus está à sua frente e à minha frente. Necessário que se tenha chamado, necessário que também você tenha vocação, necessário que você se estimule, necessário que você busque a presença de Deus, que você busque em oração, que você se torne mais íntimo de Deus. Tudo isso é muito importante, porque a obra não é feita de uma maneira em que nós temos uma receita e ela desenvolve. Não, é preciso você ter essa retaguarda, é preciso você ter a sua vida, afastada. No entanto, a gente diz assim, nós temos que ir para as ruas, nós temos que ir para as ruas. A igreja precisa ir para o mundo. No entanto, nós temos que nos preocupar para que o mundo não entre dentro da nossa igreja. Nós fomos feitos para ir para fora. Igreja, são os que vão para fora. São aqueles que têm que se misturar.
não é? Tem que se misturar, não importa que seja o pior pecador. Nós temos a receita. Você vai ver gente que você vai dizer assim, meu Deus, quanta vida, quanta promiscuidade, quanta prostituição, quanta desonestidade, quanta coisa ruim. E você, alguém pode dizer assim para você, mas está aí, a vida é essa, eu sou um tremendo de um pecador. Oh, irmão, entenda que para um grande pecador, você tem um grande Salvador para anunciar. E com certeza, essa palavra que você vai transmitir, essa palavra vai transformar. Você pode fazer história na eternidade, mas se prepare. Se prepare com o objetivo de você ser um obreiro em excelência. A palavra diz, procura te apresentar a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas maneja bem a palavra de Deus. Compreenda que o versículo manda, em primeiro lugar, você se apresentar a Deus. Você tem que ter o hábito de se apresentar a Deus, de ter Deus como sendo o principal na sua vida. Queridos, o aspecto da obra. Você vai se sentir triste muitas vezes, você vai se sentir decepcionado muitas vezes, você vai sentir, às vezes, acuado, mas você tem uma promessa, a alegria do Espírito Santo não vai sair da tua vida, e você sempre vai enxergar que lá na frente vai aparecer os resultados do seu trabalho. Então procure se apresentar a Deus. Nós temos que nos apresentar a Deus antes de ir para a obra. Aí a Bíblia diz, como obreiro aprovado. Não é o bastante ser obreiro. Tem que ser obreiro aprovado. Tem que ser obreiro de caráter. Tem que ser obreiro cuja vida as pessoas possam ler a palavra de Deus através dos seus atos. Eu costumo dizer, o difícil não é pregar, o difícil é viver o que se prega. Você num púlpito tem meia hora, 40 minutos para pregar, mas você vai ter 23 horas e 30 minutos para continuando pregar, porque você tem que ser diferente. As pessoas têm que ver em você transformação, para que você possa trazer essas pessoas para você, para que você possa atrair essas pessoas para você. Eles têm que ver que o seu Deus é diferente. Por isso, procure te apresentar a Deus como obreiro que não tenha que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Então, meu irmão, você tem que se esforçar em aprender, você tem que estar na escola bíblica. Aliás, se você quiser conhecer uma igreja, conheça a escola bíblica, você vai conhecer, porque é no ensino que se fundamenta, é no ensino que se solidifica o crente. Não é somente você querer ir para a obra, não, você tem que aprender das coisas de Deus. Você precisa, como eu disse, a salvação ela é instantânea. Agora, a santificação, o conhecimento é a vida toda. É a vida toda. Ainda que você possa perguntar para mim e dizer, mas pastor, o que seria santificação? Santificação eu posso dizer para você que é obreiro, que é vocacionado, você que tem chamado, é dizer para você que santificação é você poder dizer que importa que eu diminua e que ele cresça, e que você possa dizer que santificação é você estar muito mais afastado do pecado e muito mais próximo de Deus. Eu louvo a Deus por esses primeiros 25 minutos que nos foi dado a poder falar, não é? Nós vamos dar uma pequena pausa e não saia daí, porque temos mais palavra de Deus para você.